Tu sabe quais os clubes brasileiros com mais vitórias na história da Libertadores? E quantos clubes brasileiros já participaram da Libertadores? E será que algum deles não venceu nenhuma partida? Estas e outras respostas você vai ter aqui nesse vídeo especial, onde mostraremos os clubes brasileiros com mais vitórias na história da Libertadores. Eu sou Luiz Fabiano e sejam todos bem-vindos ao Bino Futebol Clube, o clube mais democrático do futebol brasileiro. O Brasil já teve até a edição de 2022 um total de 31 clubes diferentes participando da competição, e destes apenas um não conseguiu vencer nenhuma partida disputada. Foi o Bangu, do Rio de Janeiro, que participou da Libertadores de 1986, depois de ter sido vice-campeão brasileiro no ano anterior. O clube carioca disputou 6 partidas, perdeu 4 e empatou 2. Começando o ranking, com uma vitória na Libertadores, nós temos 3 clubes. O menor aproveitamento é do América Mineiro, que disputou pela primeira vez a competição na edição do ano passado, e em 10 jogos conseguiu apenas uma vitória, ainda na segunda eliminatória diante do Guarani do Paraguai. O aproveitamento em pontos do América foi de apenas 23,33%. O próximo clube com apenas uma vitória é o Red Bull Bragantino, que também participou pela primeira vez da Libertadores na edição passada, e em 6 jogos conseguiu vencer apenas o primeiro jogo da fase de grupos contra o Nacional do Uruguai em casa. O aproveitamento em pontos do Red Bull Bragantino foi de 27,78%. O terceiro clube com uma vitória é o Paulista de Jundiaí, que participou da Libertadores de 2006 depois de ser campeão da Copa do Brasil de 2005. Dos 6 jogos da fase de grupos, o clube conseguiu apenas uma vitória, e foi em cima de nada menos que o River Plate da Argentina. Com ainda 3 empates, o aproveitamento do Paulista foi de 33,33%. Chegamos aos clubes com 2 vitórias na história da Libertadores, e o menor aproveitamento é da Chapecoense, que participou de 2 edições da competição, mas em 2018 disputou apenas 2 partidas, sendo eliminada na segunda eliminatória pelo Nacional do Uruguai. No total, em 8 jogos, o clube conseguiu apenas 2 vitórias, as duas frente ao já extinto Zulia FC da Venezuela na fase de grupos de 2017. A título de curiosidade, em campo a Chapecoense conseguiu uma terceira vitória nessa mesma edição, foi contra o Lanús na Argentina. O clube catarinense venceu por 2-1, mas por uma escalação irregular acabou sendo declarado derrotado por 3-0 nessa partida. O próximo clube com 2 vitórias é o Juventude, que participou da edição de 2000 depois de ser campeão da Copa do Brasil de 99. Na fase de grupos, o clube gaúcho conseguiu vencer em Caxias do Sul o El Nacional do Equador e também o The Strongest da Bolívia. O aproveitamento do clube ficou em 38,89%. O terceiro clube com 2 vitórias na Libertadores é o Náutico Capibaribe, que esteve na edição de 68 e conseguiu 2 vitórias frente a 2 clubes venezuelanos já extintos. Jogando em casa, o Timbu venceu o Deportivo Galícia por 1-0 e o CD Português por 3-2. O aproveitamento do clube pernambucano foi de 44,44%. O último clube com 2 vitórias na história da Libertadores é o Santo André. Campeão da Copa do Brasil de 2004, o clube paulista esteve na edição de 2005, e em 6 jogos conseguiu vencer o Palmeiras por 2-1 e o Deportivo Táchira da Venezuela por 6-0. Mesmo assim, acabou eliminado com um aproveitamento de 44,44%. Com 3 vitórias na Libertadores, nós temos o Fortaleza, estreante da edição de 2022 e que volta à Libertadores neste ano. O clube cearense, em 8 jogos, conseguiu 3 vitórias, todas na fase de grupos, e as vítimas foram o Colo-Colo do Chile e o Alianza Lima do Peru nos 2 jogos. O clube ainda se classificou para as oitavas, mas acabou eliminado pelo Estudiantes da Argentina com um empate e uma derrota. Nesta edição de 2023, o clube tem a chance de aumentar seus números no ranking. Com 4 vitórias na Libertadores, nós temos 2 clubes paranaenses. Primeiro, nós temos o Paraná Clube, que disputou a edição de 2007. O clube passou a pré-Libertadores e fez uma boa campanha, chegando até as oitavas de final. Conseguiu em 10 jogos 4 vitórias, e as vítimas foram o Cobreloa do Chile, Real Potosí da Bolívia e o já extinto Atlético Maracaibo da Venezuela em 2 jogos. O aproveitamento paranista foi de 46,67%. O outro paranaense com 4 vitórias é o Coritiba. O clube participou de 2 edições da competição, 1986 e 2004, e em ambas não passou da primeira fase. O Coxa conseguiu 4 vitórias em 12 jogos, vencendo o Deportivo Quito do Equador e Bangu em 86, e Rosário Central da Argentina e Sporting Cristal do Peru em 2004, chegando a um total de aproveitamento de 47,22%. O primeiro clube com 5 vitórias no ranking é o Goiás. O clube esteve na edição de 2006 e fez bonito, passando da pré-Libertadores e chegando até as oitavas de final. As vitórias foram diante do Deportivo Cuenca do Equador, União Espanhola do Chile, The Strongest da Bolívia, News Old Boys e Estudiantes da Argentina. O aproveitamento goiano foi de 60%.
Outro clube que fez grande campanha na Libertadores e conseguiu 5 vitórias foi o Paysandu. O clube paraense esteve na edição de 2003, depois de ser campeão da Copa dos Campeões de 2002. A campanha na Libertadores foi de 5 vitórias em 8 jogos e apenas uma derrota. O Papão venceu o Sporting Cristal do Peru 2 vezes, Universidade Católica do Chile aplicou uma goleada de 6-2 no Cerro Porteño no Paraguai e ainda venceu o Boca Juniors em plena La Bombonera pelas oitavas de final. Foi eliminado da competição com incríveis 70,83% de aproveitamento. Com 6 vitórias na Libertadores, nós temos primeiro o Bahia, que foi o clube que participou da primeira edição da competição em 1960 e é o detentor da primeira vitória de um clube brasileiro na história da Libertadores. Foi diante do São Lourenço da Argentina. O clube voltou a disputar a edição de 64, mas sem vitórias. Em 1989, depois do título brasileiro de 88, o clube baiano fez uma ótima campanha, caindo apenas nas quartas de final. Nesta edição foram 5 vitórias, 2 diante do Internacional, além do extinto Marítimo e do Deportivo Táchira da Venezuela, na época ainda com o nome de Atlético Táchira, e a última vitória diante do Universitário do Peru. Somando todos os 14 jogos que disputou, o Bahia tem um aproveitamento de 54,76%. Outro clube com 6 vitórias e que também fez uma ótima campanha foi o Criciúma. O Tigre, campeão da Copa do Brasil de 91, jogou a edição de 92 e foi até as quartas de final. Em 10 partidas foram 6 vitórias. O clube venceu o São Paulo, San José da Bolívia em 2 jogos, Bolívar e o Sporting Cristal do Peru, também nos 2 jogos. O clube catarinense terminou sua participação com um aproveitamento de 66,67%. Com 7 vitórias na Libertadores, temos o Sport Clube do Recife, que participou da edição de 88 depois de ser considerado campeão da Copa União de 87, e também da edição de 2009 depois de ser campeão da Copa do Brasil de 2008. Em 1988, o clube pernambucano venceu 2 partidas, ambas contra o Alianza Lima do Peru. Já em 2009, foram 2 vitórias contra o Colo-Colo do Chile, mais 2 diante da LDU do Equador, além de uma nas oitavas de final contra o Palmeiras. O aproveitamento do Sport nos 14 jogos que disputou na Libertadores é de 54,76%. O próximo clube do ranking é o Guarani de Campinas, que tem 9 vitórias em 24 jogos disputados. O clube participou das Libertadores de 79 como campeão brasileiro de 78, além das edições de 87 e 88. Em 1979, o Bugre fez ótima campanha, vencendo o Alianza Lima do Peru 2 vezes, o Palmeiras 2 vezes, sendo uma por 4-1, além de um 6-1 no Universitário do Peru. Em 1987, o clube venceu apenas um dos 6 jogos que disputou, foi diante do São Paulo em Campinas. E no ano seguinte, o clube continuou como o terror dos clubes brasileiros, derrotando o Sport nas 2 partidas e voltando a vencer o Alianza Lima, mesmo adversário de 79. Das 9 vitórias que o Guarani tem na Libertadores, 5 delas foram sobre clubes brasileiros. O São Caetano ocupa o 14º lugar do ranking, com 13 vitórias em 33 jogos. O clube paulista participou das edições de 2001, 2002 e 2004, sendo vice-campeão da América em 2002 e chegando nas oitavas em 2001 e quartas de final em 2004, sempre fazendo boas campanhas. Nas 3 edições que participou, o São Caetano só caiu nos pênaltis. Em 2001 foi eliminado nas cobranças de penalidades diante do Palmeiras, em 2002 perdeu o título nos pênaltis para o Olímpia do Paraguai e em 2004 caiu nas quartas diante do Boca Juniors, também nas penalidades. O aproveitamento do clube na Libertadores é de 50,51%. No 13º lugar do ranking está o Botafogo, que tem 21 vitórias em 46 jogos. O clube carioca disputou 5 edições de Libertadores, sendo a última em 2017. A maior vítima botafoguense é o Nacional do Uruguai. Os clubes se enfrentaram nas edições de 73 e 2017, e o Fogão venceu todos os 4 jogos que foram disputados. Outros 3 clubes, o Botafogo venceu todos os jogos que disputou. Foram 2 contra o Alianza Lima do Peru, mais 2 contra o Atlético Nacional da Colômbia, além de um jogo contra o Milionários também da Colômbia. O aproveitamento do Fogão na história da Libertadores é de 52,17%. Em 12º lugar no ranking, o Vasco da Gama já disputou 74 jogos de Libertadores e venceu 30. O clube esteve presente em 9 edições da competição, tendo sido campeão em 98. Em 2001, o clube conseguiu uma sequência de 8 vitórias consecutivas na competição. Em compensação, na edição de 85, o clube não conseguiu vencer nenhum dos 6 jogos que disputou. A maior vítima vascaína na Libertadores é o Deportivo Táchira da Venezuela. Os clubes se enfrentaram em 4 oportunidades e o Vasco venceu todos os jogos. Em 1998, o clube foi campeão da Libertadores vencendo os 2 jogos da final diante do Barcelona do Equador. O aproveitamento vascaíno na Libertadores é de 50,90%. O 11º lugar do ranking é do Fluminense, que já esteve em 8 edições e venceu 34 dos 68 jogos que disputou, tendo um aproveitamento de 57,84%. As maiores vítimas do tricolor carioca são o Arsenal de Sarandi da Argentina e o Libertad do Paraguai. Contra os dois, o Fluminense tem 3 vitórias em 4 jogos disputados. Além disso, contra outros 7 clubes, o tricolor jogou 2 vezes e venceu todas. São eles o Atlético Nacional, Milionários e Santa Fé da Colômbia, Caracas, Zamora e Deportivo Galícia da Venezuela, além do Cerro Porteño do Paraguai.
Em 2008, o clube foi vice-campeão da Libertadores, vencendo 9 dos 14 jogos que disputou. Em compensação, assim como o Vasco, na edição de 85, o clube não conseguiu vencer nenhum dos 6 jogos que disputou. O primeiro clube do top 10 do ranking é o Atlético Paranaense, que na edição passada ultrapassou o Fluminense e agora em 77 jogos tem 35 vitórias, com um aproveitamento de 51,52% em 8 edições. A maior vítima do Furacão é o Libertad Paraguai. Os dois clubes se enfrentaram em 6 oportunidades e o Atlético venceu 4 confrontos. Contra outros 3 clubes, o Furacão tem 100% de aproveitamento. São eles o Alianza Lima do Peru, Nacional do Uruguai e Universitário também do Peru. Contra cada um deles foram 2 jogos e 2 vitórias. O Furacão já foi vice-campeão da competição em 2 oportunidades, 2005 e 2022. Na nona posição do ranking está o Atlético Mineiro, que tem 51 vitórias em 113 jogos. Tendo participado de 12 edições, o Galo tem um aproveitamento de 55,46%. A maior vítima do Atlético é o São Paulo. Em 10 jogos são 5 vitórias do Galo. Já contra o Zamora da Venezuela, o clube tem 100% em 4 jogos. Outros clubes que o Atlético tem 100%, mas com 2 vitórias em 2 jogos, são o América de Cali da Colômbia, Arsenal de Sarandi da Argentina, Melgar do Peru, Palestino do Chile, Sport Boys Varnes e The Strongest da Bolívia. Campeão em 2013, o Galo naquela edição venceu 9 dos 14 jogos que disputou. O Corinthians é o oitavo do ranking com 66 vitórias em 132 jogos. O Timão esteve em 16 edições e foi campeão de 2012, quando além de conquistar o título de forma invicta, venceu 8 dos 14 jogos disputados. Na edição passada, o clube conseguiu a façanha de chegar nas quartas de final vencendo apenas 2 das 10 partidas que jogou. A maior vítima corintiana é o Cerro Porteño do Paraguai, que em 6 jogos foram 4 vitórias do Timão. E contra outros 3 clubes, o Corinthians venceu 3 das 4 partidas disputadas. São eles o Deportivo Cali da Colômbia, Olímpia do Paraguai e Universidade Católica do Chile. Contra o Palmeiras também são 3 vitórias, mas em 6 jogos disputados. O aproveitamento total do Timão nas 16 edições é de 58,08%. O Internacional ocupa o 7º lugar do ranking com somente uma vitória a mais que o Corinthians, são 67 vitórias em 140 jogos. O Colorado disputou 14 edições e conseguiu o bicampeonato da competição em 2006 e 2010. Nas 2 edições, o Inter venceu 8 dos 14 jogos que disputou. As maiores vítimas do Colorado são o Emelec do Equador e o Nacional do Uruguai. Contra o clube equatoriano são 5 vitórias em 8 jogos. Já contra o clube uruguaio são 5 vitórias em 10 jogos. Outros 2 clubes sofrem quando enfrentam o Internacional. Contra o Deportivo Táchira, o Colorado tem 4 vitórias em 6 jogos e contra o Olímpia do Paraguai são 4 vitórias em 8 partidas. O aproveitamento do Inter na competição é de 57,14%. Na 6ª colocação do ranking está o Santos, que com um aproveitamento de 61,22% em 16 edições disputadas, venceu 83 das 154 partidas que disputou. O Peixe conseguiu o tricampeonato da Libertadores nas edições de 62, 63 e 2011, mas o seu melhor aproveitamento aconteceu na edição de 2007, quando caiu na semifinal. Em 14 jogos, o Santos conseguiu incríveis 11 vitórias. As maiores vítimas do Peixe são o Boca Juniors da Argentina e o Peñarol do Uruguai. Contra cada um deles são 4 vitórias em 8 jogos. O Santos ainda tem 100% contra nada menos que 14 clubes, todos com 2 vitórias em 2 jogos. Dentre eles estão o Defensa e Justiça, Estudiantes e Ginásio Esgrima da Argentina, Danúbio e Defensor Sporting do Uruguai, Deportivo Pasto e Independiente Medellín da Colômbia. Quem começa o top 5 do ranking é o Flamengo. O rubro-negro, junto com o Palmeiras, é um dos clubes que mais tem crescido nesse ranking. Nas últimas 4 edições, o clube conseguiu incríveis 33 vitórias, sendo que no título da última edição, o Flamengo foi campeão invicto, tendo vencido 12 dos 13 jogos que disputou. O rubro-negro tem no total 93 vitórias em 162 jogos disputados em 18 edições, e tem tudo para terminar a edição de 2023 na 3ª colocação do ranking. A maior vítima do Flamengo é o Emelec do Equador. Em 8 jogos disputados, o rubro-negro venceu 6. Já contra o Barcelona do Equador e Júnior Barranquilla da Colômbia, o clube tem 100%, com 4 vitórias em 4 jogos. Contra o Corinthians são 4 vitórias em 6 jogos e a Universidade Católica do Chile 4 vitórias em 8 jogos. Contra outros 16 clubes, o Flamengo tem 100% em 2 jogos disputados, dentre eles está o Santos. Lembrando que o rubro-negro está com uma sequência de 9 vitórias consecutivas em aberto na Libertadores. O 4º clube do ranking é o Cruzeiro, que tem 95 vitórias em 166 jogos disputados. O aproveitamento da Raposa em 17 edições é de 63,65%. Em 1976, o Cruzeiro foi campeão pela primeira vez da Libertadores e naquela edição venceu 11 dos 13 jogos que disputou. Conseguiu ainda sua maior sequência de vitórias, foram 9 consecutivas. A maior vítima do clube mineiro é a Universidade do Chile. Contra o clube chileno, o Cruzeiro venceu 5 dos 6 jogos que disputou. Na sequência vem o Sporting Cristal do Peru. Os dois clubes se enfrentaram em 6 jogos e o Cruzeiro venceu 4. Contra outros 9 clubes, a Raposa tem um ótimo retrospecto de 3 vitórias em 4 jogos disputados. São eles o Alianza Lima do Peru, Caracas e Deportivo Itália da Venezuela, Cerro Porteño e Olímpia do Paraguai, El Nacional do Equador, Nacional do Uruguai, Universitário Sucre da Bolívia, além do Internacional.
O top 3 de clubes brasileiros com mais vitórias na Libertadores começa com o tricampeão São Paulo, que já disputou 21 edições da competição e conseguiu 96 vitórias em 199 jogos, estando hoje com um aproveitamento de 56,28%. A maior vítima do São Paulo é o seu rival Palmeiras. Os dois clubes já se enfrentaram em 10 oportunidades na Libertadores e o tricolor tem 6 vitórias nesses confrontos. Outra vítima é o Nacional do Uruguai, que já jogou 6 vezes contra o São Paulo e o clube paulista venceu 5 jogos. Outros dois clubes sofrem no enfrentamento com o tricolor. Contra o Alianza Lima do Peru e Defensor Sporting do Uruguai, o São Paulo tem 100% de aproveitamento, tendo vencido os 4 jogos que disputou contra cada um deles. O segundo clube brasileiro com mais vitórias na Libertadores é o Grêmio. O clube gaúcho, assim como o São Paulo, participou de 21 edições e, junto com o Palmeiras, são os únicos brasileiros que já passaram da marca de 100 vitórias na competição. No total, em 207 jogos, o tricolor gaúcho tem 108 vitórias, contando com um aproveitamento de 59,10%. A vítima do Grêmio na Libertadores é o Olímpia do Paraguai. Os clubes já se enfrentaram em 8 jogos e em 6 deles o clube gaúcho saiu vencedor. Logo abaixo, temos o Nacional do Uruguai e o Guarani do Paraguai. Contra estes dois clubes, o Grêmio tem 4 vitórias em 6 jogos. Contra outros 4 clubes, o tricolor tem bom aproveitamento, tendo ganho 3 dos 4 jogos disputados. São eles o River Plate da Argentina, Bolívar e Oriente Petroleiro da Bolívia, Libertad do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. A melhor sequência de vitórias do Grêmio na Libertadores aconteceu na edição de 2009, quando o clube gaúcho alcançou a marca de 7 vitórias consecutivas. O primeiro lugar do ranking de clubes brasileiros com mais vitórias na história da Libertadores pertence ao Palmeiras, e essa liderança com certeza irá durar por mais algumas edições da competição. Afinal, o Alviverde em 222 jogos tem 125 vitórias, 18 a mais que o segundo colocado. Como já falamos, Palmeiras e Grêmio são os únicos clubes brasileiros que já ultrapassaram a marca de 100 vitórias na Libertadores. A maior vítima palmeirense é o Peñarol do Uruguai. Foram 10 jogos disputados até hoje e o Palmeiras venceu 7. Contra outros 2 clubes, o Alviverde tem 6 vitórias. Frente ao Deportivo Táchira da Venezuela, o Palmeiras tem 100%. Já contra o Cerro Porteño do Paraguai foram 6 vitórias em 12 jogos. Logo abaixo nós temos o Palmeiras com 5 vitórias em 6 jogos frente ao Universitário do Peru. Ainda temos 5 clubes que o Palmeiras tem 100% de aproveitamento em 4 jogos. São o Emelec do Equador, Alianza Lima do Peru, Universidade Católica do Chile, Júnior Barranquilla da Colômbia e o já extinto Deportivo Galícia da Venezuela. O aproveitamento do Palmeiras é de 62,61%. Então, gostou do nosso vídeo? Deixa nos comentários quem tu acha que é o maior clube brasileiro na história da Libertadores. Participa do Bino Futebol Clube. E se tu gosta de Libertadores e futebol sul-americano, deixa teu like aqui no nosso vídeo. Assim o YouTube pode recomendá-lo para mais pessoas. E é claro, se inscreve no nosso canal que ainda terá muito conteúdo sobre Libertadores. Agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.